Os irmãos já alguma vez participaram de uma prova de sabores? É uma experiência interessante. É algo que os restaurantes fazem de vez em quando. Eu espero que nenhum irmão esteja com fome enquanto falamos sobre isso. Mas às vezes os restaurantes fazem isto para que as pessoas possam ter uma ideia das coisas que são ali oferecidas. Quando vamos ao restaurante, antigamente íamos mais do que agora, mas pronto, quando podemos ir a um restaurante e temos ali uma carta de sabores a escolher, por vezes nos dizem, isto é muito bom, mas isto também é muito bom, isto aqui é ótimo. E é claro que estamos limitados, não é? Se já não estamos na adolescência, não temos capacidade para comer mais do que uma única refeição que ali pedimos. Então às vezes os restaurantes fazem o quê? Eles fazem então uma amostra daquilo que têm. E os chefes cozinham todos aqueles pratos e pequenas quantidades são colocadas para que as pessoas possam experimentar e ficar sabendo o gosto, o sabor de vários destes sabores. Eu tenho quase certeza, pelo menos de uma irmã aqui entre nós, que eu tenho quase certeza absoluta que já esteve em prova de sabores. Mas é possível que outros irmãos tenham estado. É uma experiência interessante. Mas o valor principal de estarmos numa prova de sabores é experimentar para contar. É mais ou menos uma espécie de prove e conte. Porque o alvo do restaurante ao fazer isto não é ganhar dinheiro, porque normalmente não ganha. Desperta nas pessoas o desejo de experimentar vários daqueles pratos, mas sobretudo desperta nas pessoas o desejo de contar a outros os sabores que ali experimentou. Outro dia estive numa prova de sabores no restaurante, tinha umas coisas lá, olha, tinha o pato não sei das quantas, olha, tinha a carne não sei do quê, olha, tinha o molho não sei, e a pessoa que ouve a história fica logo com água na boca e diz, eu também tenho que ir lá para experimentar. E é por isso que se faz isto. Num preço relativamente acessível, o restaurante coloca à disposição dos fregueses a possibilidade de conhecer tudo o que se oferece na casa. É certamente, irmãos, uma boa forma de fazer marketing ou de anunciar aquilo que está no restaurante, mas curiosamente é também um conceito bíblico. E eu quero compartilhar com os irmãos dentro da palavra do Senhor como isto pode ser assim. Prove e conte. Abra a sua Bíblia no Antigo Testamento, no segundo livro chamado dos Reis. Segundo livro dos Reis. São livros de crônicas dos reis de Israel, norte e sul, o reino do norte com a capital em Samaria, o reino do sul com a sua capital em Jerusalém. Vou pedir aos irmãos que mantenham a Bíblia aberta. O texto total da nossa meditação com os irmãos é um pouco grande, nós não vamos ler o texto inteiro, mas vamos com o texto aberto de vez em quando, indicando aos irmãos para que possam acompanhar na leitura o que está a acontecer. Então vou convidar aos irmãos para estar com as Bíblias abertas em 2 Reis, capítulo 6, e vamos começar por ler o versículo 24, que vai nos dar a ideia do que está a acontecer. 2 Reis 6, 24 diz: E sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. Era uma história relativamente comum, era algo que se repetia sistematicamente no mundo antigo. Uma nação, um povo em ascensão, precisava de territórios, mais territórios. Naqueles tempos, o poder, a riqueza era medida essencialmente pelo tamanho dos territórios que se tinham, porque é aí que se podia produzir. Não era tanto por ouro ou outras coisas, mas pela extensão do terreno. E uma nação em ascensão precisava acrescentar espaço, e o fazia normalmente à custa dos povos vizinhos. E assim surgiram os primeiros impérios da antiguidade. Israel, com a sua capital em Samaria, era um país decadente e em pecado. O último rei que tinha reinado sobre Israel em Samaria tinha sido provavelmente um dos piores da história. Chamava-se Acabe. E para piorar a sua situação, que já não era boa, porque ele no seu coração não era um homem temente a Deus, ele casou-se com uma rainha fenícia chamada Jezabel.
Jezabel não era somente uma mulher estrangeira, mas ela era também uma praticante muito fervorosa dos cultos pagãos que vinham da sua terra. E ela trouxe para Israel o culto a Baal e o culto a Azera, que eram dois deuses da mitologia dos fenícios e de Canaã, que eram adorados de várias formas diferentes, entre outras através de orgias e através do sacrifício até de seres humanos, normalmente bebés, crianças. Com uma influência tão maligna, não é de admirar que o povo de Israel tivesse caído em pecado de forma grave. A Bíblia nos diz que a idolatria passou a reinar e a corrupção tornou-se generalizada. Foi por isso que durante o tempo do rei Acabe, Deus levantou um dos maiores profetas do Antigo Testamento, um dos dois únicos homens que a Bíblia diz que não experimentou a morte. Foi ele, Elias. A única coisa que sabemos dele é que era o tisbita. Não sabemos exatamente de onde ele vinha, onde ficava a aldeia de Tisbe. Portanto, era uma aldeia pequenina e insignificante, porque isso não era importante para Deus. Através do ministério de Elias, o rei Acabe e a sua esposa foram severamente repreendidos, mas o povo não aprendeu a lição. Acabe fora morto em batalha exatamente com os sírios, arameus, e agora era o seu filho, Jorão, que reinava. O ataque dos sírios a Israel se repetia sistematicamente, e eles só não tinham tido mais sucesso porque o profeta Eliseu, sucessor de Elias, tinha atrapalhado sempre os planos dos sírios. Um episódio que este livro também conta, se os irmãos depois quiserem podem ler em casa, um episódio muito curioso, que aquilo que era decidido pelo rei da Síria e as suas tropas, no seu conselho de guerra, lá na sua capital na Síria, Eliseu, no mesmo momento, ia até ao palácio do rei Jorão e dizia-lhe: olha, é assim, assim, assim que os sírios planejaram e é isso assim, assim, assim que eles vão fazer. Era muito melhor que os satélites espias que a CIA tem hoje em dia. E o rei de Israel, é claro, preparava-se, e quando o inimigo vinha por aquele caminho, eles estavam ali à espera. E o rei sírio ficou furioso, porque ele achou que havia um espião israelita dentro da sua corte. Faço ideia, andavam todos cheios de medo de serem mortos. Até que finalmente disseram: olha, não é nada disto, é por causa de Eliseu, o profeta de Deus. Ele é capaz de contar ao rei de Israel aquilo que tu pensas na tua cabeça aqui. Não dá para lutar contra um homem destes. E foi por causa de Eliseu, certamente, que o ataque da Síria não se tornou pior. Até porque, e os irmãos certamente conhecem a história que vem no capítulo anterior, de um grande general sírio que foi curado por Eliseu da lepra, um homem chamado Naamã. Mas os anos se passaram e novamente o rei da Síria, Ben-Hadad, provavelmente o primeiro rei que aparece com este nome na história, e foi um poderoso rei na região, desejando ampliar o seu território e aproveitando a fraqueza de Israel, ele junta toda a sua força. Vejam, irmãos, o versículo 24 especifica isto. Não foi um ataque pequenino, como normalmente acontecia. Ele não mandou uma pequena tropa para fazer uma incursão e roubar alguma coisa em Israel, como acontecia em outras ocasiões. Ele juntou todo o seu exército. Desta vez o seu objetivo era destruir Samaria, porque ao destruir a capital ele tomava conta do país. E foi isto que aconteceu. O cerco da cidade de Samaria trouxe uma fome terrível. O versículo 25, irmãos, diz que houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Bem, irmãos, que situação dramática. De repente o dinheiro perde todo o seu valor. As pessoas não têm o que comer e então são capazes de dar, diz aqui o texto, uma quantia exorbitante de 80 peças de prata. Isto era um dinheiro fabuloso, não é? Era muito dinheiro, era preciso, não era toda a gente que teria isto, por uma cabeça de jumento. Já viram? Um animal que nem deveria ser comido pelo povo, uma cabeça não devia ter lá muita carne, mas era aquilo que se vendia.
A situação tornou-se tão dramática, irmãos, que o texto bíblico nos diz que o povo de Israel, fechado em Samaria, chegou ao ponto de recorrer ao canibalismo. Veja, irmãos, que aparece um bocadinho mais abaixo. Diz o texto que Jorão, o rei, estava a passear e uma mulher pediu a ele ajuda. E o rei disse a ela: "Ó mulher, o que é que tens?" E ela disse, verso 28. Então essa mulher me disse: "Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Comemos, pois, o meu filho, e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro: dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho." É difícil imaginar como é que se pode chegar a um horror destes. Mas a situação da fome na cidade era tão grande que era isto que estava a acontecer. O rei Jorão colocou a culpa da situação no profeta Eliseu. Eliseu era um homem muito duro, tinha sido formado por Elias e num estilo profético do Antigo Testamento, ele era muito forte na sua comunhão com Deus, mas também extremamente duro na sua colocação das palavras. E ele tinha-se mostrado um homem com um poder extraordinário da parte do Senhor. É certo que Jorão achava que Eliseu de alguma forma era culpado. Porquê é que ele tinha permitido que isto acontecesse? Porquê é que Deus permitia que isto acontecesse? E então, quando ele manda alguém perguntar a Eliseu o que é que se pode fazer, Eliseu manda a resposta. Está no capítulo 7, versículo 1. Quando o rei Jorão manda o seu emissário, o texto diz que Eliseu estava sentado na sua casa junto com os chefes da cidade. Os maiorais, as pessoas importantes, discutiam a situação e o que é que se poderia fazer. E quando chegam ali aqueles responsáveis, a resposta de Eliseu é a seguinte, capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: "Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria." Quero que os irmãos compreendam que esta profecia era realmente algo extraordinário. Neste momento, o povo estava cercado há meses. Não havia como entrar e como sair. A comida que havia dentro da cidade tinha acabado. Para eles estarem a comer os filhos uns dos outros é porque já não havia mesmo comida absolutamente nenhuma. Ora, a porta da cidade era o mercado, que nesta altura certamente estava completamente abandonado e vazio, porque não havia nada para vender, então não há mercado a funcionar. E Eliseu diz, atenção, dentro de 24 horas aproximadamente, no mesmo lugar onde se venderam uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, vai-se vender aproximadamente 40 quilos de farinha por um simples ciclo, que era uma das moedas mais insignificantes que existiam. Isto significava que não somente o cerco ia ser levantado, não somente o inimigo ia embora, como instantaneamente ia haver uma riqueza tão grande, uma abundância tão grande de víveres, que ia-se poder vender as coisas por um preço insignificante, porque havia muito. Só se vende muito barato quando há muita quantidade. Do ponto de vista humano, isto era completamente impossível. Mesmo que o inimigo levantasse o cerco, isto era algo demorado, não acontecia em apenas 24 horas. E mesmo que o inimigo levantasse o cerco, eles continuavam a ficar sem alimento, porque certamente toda a redondeza da capital tinha sido pilhada e destruída pelos sírios na passagem das suas tropas. Como é que isto podia acontecer? E é exatamente o que o capitão principal das tropas do rei Jorão diz. Capítulo 7, versículo 2. Porém, o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E Eliseu lhe disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não
comerás. Para nós talvez seja fácil julgar este capitão passado este tempo todo, principalmente para nós que já conhecemos o fim da história. Se o irmão ainda não conhece, já vai descobrir. Mas para aquele capitão não foi tão absurdo assim, ele apenas disse o óbvio. Desta vez o profeta foi longe demais. Então o que é que Deus vai fazer? Vai fazer um buraco no céu e fazer chover farinha, só se for. Não há outra alternativa. Como é que é possível um absurdo destes? Mas Eliseu, com a sua prontidão, porque aquilo que foi questionado não era a palavra dele, porque ele fez questão de dizer, assim diz o Senhor. Imediatamente ele condena o capitão pela sua incredulidade e diz, realmente, tu vais ver, mas não vais chegar a experimentar. A história tem um desenlace muito curioso. Diz-nos o texto que o desenlace vai se dar com um grupo de leprosos. Imaginem, irmãos. Havia um grupo de leprosos que estava ali na terra de ninguém, entre as muralhas de Samaria e as tropas da Síria, haveria certamente um espaço significativo. Os sírios cercaram a cidade, não queriam perder homens. Se eles chegassem muito perto, flechas, pedras podiam ser atiradas das muralhas e eles seriam apanhados. Então estavam a uma distância confortável, cercaram toda a cidade, impedindo que alguém entrasse ou saísse. Era só esperar que a fome levasse ao desespero os inimigos. Isto era uma estratégia relativamente comum naquele tempo. Estes leprosos estão ali no meio do caminho. Eles não podem entrar na cidade. São leprosos. Mas estão a morrer de fome, porque ninguém lhes pode dar o comer da cidade. Então, eles dizem assim uns para os outros, versículo 3 do capítulo 7. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. Se ficarmos aqui também morreremos. Vamos pois agora e demos connosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. A situação era final, era definitiva. Eles estão a morrer de fome, são leprosos, não podem entrar na cidade porque também nem vale a pena, porque lá não há o que comer. Então vamos ter com os sírios, olha. Como assim já estamos a morrer? Se nos matarem, pelo menos matam mais depressa. Podem pensar que viemos atacá-los, não é? Se não, quem sabe eles nos dão alguma coisa de comer, ficam com pena de nós, não é? E acham que é um bom presságio nos alimentar. Mas ficar aqui não resolve nada, então vamos lá ter com eles. E lá foram estes homens, diz o versículo 5, levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Como é que é possível? O verso 6 explica. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvarem as suas vidas. Naquela noite, irmãos, Deus fez com que o exército sírio ouvisse o barulho de um grande exército em movimento. E eles, incapazes de raciocinar que o rei de Samaria não tinha dinheiro nem sequer para a sua própria tropa, acharam que de alguma forma extraordinária ele teria achado condições de pagar a um exército estrangeiro, subornar, comprar mercenários do Egito e dos hititas para virem atacar os sírios. O fato é que tão apavorados ficaram com aquele barulho que Deus fez chegar até aos seus ouvidos, que eles fugiram sem nada, só com a roupa do corpo. Nem sequer se lembraram de levar os cavalos, deixaram tudo para trás. Mas é preciso que entendamos, irmãos, que este tudo era muito. Isto é um exército que veio para um cerco. Eles não vieram só para atacar Samaria. Eles vieram sabendo que precisam ficar ali meses e meses a fio. Então era um exército que tinha criado uma linha de mantimentos, uma linha de alimentação e que tinha certamente estoque de alimentos em grande quantidade, animais de carga e todos os outros confortos que eles precisavam para poder esperar as longas semanas até que a cidade se rendesse. Os leprosos chegam, começam a olhar,
Não há ninguém. Vão à primeira tenda, não há ninguém. Vão à segunda tenda, não há ninguém. Não há mortos, ninguém foi atacado. Parece que passou ali um vento e carregou todas as pessoas. E diz o texto, versículo 8: chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam. E tomaram dali prata e ouro e vestidos, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tornaram alguma coisa e a se esconderem. E eles fizeram foi a festa, irmãos. E que festa! Comeram, beberam, empanturraram-se, escolheram tudo do bom e do melhor, passaram pente fino naquelas tendas dos sírios. Mas veja o que acontece, irmãos, no versículo 9. Então disseram uns aos outros, guarde bem este verso: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperamos até à luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. A consciência bateu, irmãos. E quando eles perceberam e se lembraram que na cidade estavam ali os seus parentes, os seus amigos, a morrer de fome, e eles estavam ali a empanturrar-se e não tinham contado a ninguém. De repente eles aperceberam-se que aquilo que tinha acontecido tinha sido um milagre de Deus e que eles eram participantes de uma libertação extraordinária, mas que em vez de compartilharem com os outros, estavam a querer aproveitá-la só para si. E percebendo o mal daquilo que tinham feito, eles então entendem que têm que ir contar à cidade. E eles correm e vêm à porta da cidade e gritam e avisam: olha, fomos ao arraial dos sírios, não há lá ninguém. Foram-se todos embora. Deixaram tudo, mas foram-se todos embora. E o rei, é claro, de coração aberto, ficou feliz da vida e disse: que maravilha, Deus deu-nos um livramento. Não, irmãos. Este rei não confiava em Deus e não cria no Senhor. O seu coração era duro e ele desconfiou e disse: ei, os sírios são malandros. Retiraram-se, estão ali na orla da floresta à espera, assim que a gente sair eles vão nos atacar e entrar na cidade. Então ele pega o resto do resto, o que sobrou na cidade de cavalos, prepara dois carrinhos de combate, seleciona homens para uma missão suicida. Olha, vocês vão lá ver o que é que aconteceu. Se vocês morrerem, era paciência, não é? Não há de ser nada. Mas pronto, deram a vossa vida pelo vosso povo. E lá saem então aqueles dois homens, aqueles dois carros de combate. E eles foram ver o que é que tinha acontecido. E eles perceberam que nada havia. E foram até ao Jordão. E eis que por todo o caminho estava cheio de vestidos e de aviamentos que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E o capitão, irmãos, o texto bíblico diz que o capitão foi colocado pelo rei como responsável para controlar o movimento que se dava na porta. Mas os irmãos estão a ver o que é que aconteceu com uma multidão de dentro da cidade que estava a passar fome há não sei quantos dias. Diz o texto sagrado no último versículo: e assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Ele viu, mas não comeu, como o profeta do Senhor tinha dito. Este texto, irmãos, esta história extraordinária, nos lembra algumas coisas importantes. Primeiro, nosso Deus é soberano. Sempre. Há tantas circunstâncias em que nós olhamos e nós achamos que Deus, de alguma maneira, foi-se embora. Fechou a porta e desligou as luzes. E que já nada está acontecendo. E que tudo está fora do seu controle. Mas, irmãos, a palavra do Senhor nos ensina, vez após vez, que o nosso Deus não abdicou da sua soberania em momento algum. Se algumas coisas Ele deixou sobre a nossa escolha, se em algumas situações Ele deixa a opção na mão do homem, em última instância, a Bíblia diz que Deus dirige a história. O que nós vemos hoje nós não conseguimos entender, porque nós temos um olhar muito focado.
e teríamos que dar uma quantidade de passos atrás para olharmos, porque o que acontece neste momento em termos de história não é nada. Mas quando olhamos para a história da humanidade, irmãos, nós vemos que há um padrão da ação divina e que o Senhor dirige e prepara tudo para o momento certo, porque o relógio dele não é o nosso e ele continua sendo soberano. O povo de Israel teria que entender, teria que perceber isto, mas infelizmente não o fez. Mas este texto nos ensina, irmãos, que a disciplina é parte da soberania. Por vezes, o sofrimento vem por causa das nossas escolhas. Não é sempre, mas às vezes é. O povo se desviara do Senhor para a adoração de ídolos. O culto de Baal tinha dominado os corações, tinha provocado luxúria, corrupção, maldade. O Senhor tinha necessidade de punir e de castigar para recuperação, como todo pai que ama. Um pai que ama não é o pai que deixa o filho fazer tudo o que lhe apetece. Um pai que ama não é o filho que dá tudo aquilo que o filho pede sem lhe exigir absolutamente nada em troca. Um pai que ama não é um pai que deixa os filhos com as rédeas soltas sem colocar limites. Não é isso que nós encontramos na palavra do Senhor e não é isso que nós vemos na prática. Filhos que são criados assim tornam-se verdadeiros monstros, achando que o mundo gira em torno deles e fazendo exigências cada vez maiores, porque nunca estão satisfeitos. Pais que amam, disciplinam, com a medida certa, sem necessariamente estar com raiva, no momento próprio para a ocasião, mas que o fazem para que os seus filhos possam crescer entendendo os limites, entendendo as barreiras. O povo sírio foi utilizado por Deus nesta altura para a punição do povo de Israel, como outros povos seriam usados em outras ocasiões, para que o povo pudesse lembrar de que tinha que se voltar para Deus. E isso às vezes acontecia, às vezes não. Mas esta história também nos diz, irmãos, que a fé é um requisito importante para a bênção. Nós temos que crer na palavra que nos é dada, porque a palavra do Senhor não falha. Aquilo que falhou na vida daquele capitão é exatamente aquilo que falha na vida de tantas pessoas. A boa nova é anunciada, mas em vez de aceitarem, fazem troça. Foi dito ao capitão, isto vai ser assim e é maravilhoso. E em vez de ele ouvir e dizer, não, realmente, este é um homem de Deus, tem dado provas através da sua vida, outras pessoas têm acreditado e têm sido abençoadas, não. Imediatamente ele troçou, até parece. Deus pode abrir um buraco no céu e não vai acontecer isto, imagina se uma coisa destas vai suceder. Mas a fé, irmãos, é requisito bíblico. A razão principal de nós conhecermos a palavra do Senhor é que a palavra do Senhor não falha e nós precisamos crer. Compreenda, irmão, que esta fé é um requisito obrigatório. Não nos torna merecedores. Não nos torna merecedores. É condição. Às vezes parece que nós entendemos mal esta questão. Porque parece às vezes que percebemos que a nossa fé de alguma forma obriga a Deus. Não obriga, irmãos. Nunca vai obrigar. Porque tudo aquilo que Deus nos faz por nós é graça. Mas a Bíblia nos apresenta muitas vezes, de várias maneiras, as bênçãos do Senhor com algum tipo de condição. Por exemplo, se há um versículo que nós gostamos de citar, e citamos muitas vezes, Romanos capítulo 8, todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. E nós usamos este versículo muitas e muitas vezes sem pararmos para pensar que ele é uma promessa condicional. O Senhor não disse, todas as coisas contribuem juntamente para todos aqueles que frequentam a igreja. Não foi essa a condição. Ele não disse,
todas as coisas contribuem juntamente para todos aqueles que de alguma maneira se dizem cristãos. Não é isso que o texto diz. O texto diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Agora, irmãos, o facto de amarmos a Deus não nos faz merecedores dessa bênção, mas é uma condição necessária. Deixa ver se, colocando isto de outra maneira, os irmãos conseguem perceber a diferença entre cumprir uma condição e ser merecedor. Vamos imaginar, vamos imaginar que algum jovem aqui deseja fazer um curso superior nos Estados Unidos, um doutorado, coisa cara, custa um dinheirão, não é? Vamos pôr isto com nomes que fica mais fácil. Ali o irmão Adriano: pastor, eu gostava imenso de fazer um doutorado na Universidade de Harvard. Nem faço ideia, irmãos, quanto é que custa. São muitos e muitos milhares de dólares. Mas vamos imaginar, isso é só imaginação, irmãos. Vamos imaginar que o pastor tivesse muito dinheiro para dispensar, não é? E dissesse assim: ok, Adriano, eu vou te dar uma bolsa para tu fazeres esse doutorado. Vai dar, pastor, vou. E a pergunta é: ele merece? O fato dele desejar não quer dizer que ele merece. Eu sou obrigado a dar-lhe de alguma maneira esse doutorado? Não, não sou. Apetece-me ajudá-lo? É uma questão de graça, de favor que eu vou-lhe fazer. Mas eu então digo a ele: só que tem uma coisa, Adriano, é preciso que tu termines primeiro uma licenciatura. Ou seja, eu coloquei uma condição. Agora, irmãos, vejam bem, esta condição não tornaria o Adriano merecedor. Mesmo que ele terminasse a licenciatura, dar ou não dar a bolsa continuava no meu direito. Mesmo que ele termine a licenciatura, dar a bolsa a ele continua sendo graça e favor, que ele não merece. Mas cumprir a condição é um quesito mínimo. Tem que cumprir, porque se não cumprir, nem isso não pode receber a outra parte da bênção. A Bíblia nos ensina isto, irmãos, porque várias promessas do Senhor têm uma condição. E aqui nós aprendemos nesta história que a fé era uma condição para a bênção. Este capitão não creu. Porque ele não creu, não pôde experimentar. Mas eu quero terminar, irmãos, como eu comecei. Eu comecei dizendo aos irmãos: é uma experiência interessante ir ao restaurante experimentar aqueles bocadinhos de tudo, mas o objetivo principal é: prove e conte. Experimente e conte. E nesta história, irmãos, foi o que aconteceu com estes leprosos. Experimenta, mas conta. É nossa responsabilidade compartilhar as boas novas. É provar, sim, mas contar. Os leprosos aqui servem de um modo especial para mostrar a nossa própria situação. No que diz respeito ao Evangelho, nós também um dia estávamos famintos. Mas também um dia alguém nos mostrou aonde encontrar a abundância do alimento que vem de Deus. E nesse dia nós entramos na abundância. Nós recebemos a graça de Deus. E ao recebê-lo, irmãos, nos tornamos responsáveis por não apenas experimentar, mas contar. Quando Deus age nas nossas vidas, quando as nossas orações são respondidas, quando nós percebemos o que a paz do Senhor pode fazer em nós e nós nos calamos, dizem os leprosos, fazemos mal, não fazemos bem. Este é dia de boas novas e nos calamos, disseram eles. Hoje pela manhã, um irmão nosso veio aqui à frente e deu aos irmãos o seu testemunho. Não se calou. Experimentou e contou. E veio aqui nos dizer a graça com que Deus alcançou a sua vida e a bênção que Deus fez no seu coração. E nós, irmãos? E nós? Nem todos teremos testemunhos semelhantes àquele que ouvimos. Nem todos teremos vivido experiências, talvez, de conhecer o mal tão de perto. Mas todos nós sabemos o que é o pecado. Todos nós sabemos o que é a falta de paz. Todos nós experimentamos de alguma maneira a fome e a sede que não conseguia se saciar em lugar nenhum.
até um dia em que experimentamos a graça de Deus. E nesse dia nós percebemos aquilo que Deus podia fazer em nós. E agora que experimentamos, é nossa responsabilidade contar. Prove e conte. Somos abençoados para abençoar. Fomos salvos para servir. E que o Senhor possa colocar nos nossos corações o mesmo peso que colocou no coração daqueles leprosos naquele dia. Hoje é dia de boas novas. Não podemos nos calar.